da notícia. Então, vamos atualizar o caso lá dos envenenados em Parnaíba, porque o acusado de matar a família envenenada lá em Parnaíba será investigado agora pela morte dos irmãos, tá? Dudu, então quem matou os irmãos se não foi a vizinha? Segundo a polícia, é esse aí, ó, o Francisco. É o acusado de matar a família envenenada em Parnaíba. Ele será agora investigado pela morte também dos dois irmãos. O delegado Abimael Silva já confirma essa informação. Ele é da Delegacia de Homicídios de Parnaíba. Ele afirmou que vai investigar a possibilidade do acusado de matar por envenenamento 4 pessoas da mesma família ter envolvimento na morte dos irmãos Ulisses Gabriel Silva e João Miguel Silva, também envenenados no ano passado. Francisco de Assis Pereira da Costa foi preso recentemente, teve a prisão preventiva decretada. Ulisses e João Miguel morreram ano passado após consumirem veneno. Eles eram filhos de Francisca Maria da Silva, que morreu envenenada com mais 2 filhos e um irmão no início desse ano. Até então, a suspeita de envenenar Ulisses e João Miguel era a Lúcia Maria da Conceição, vizinha das crianças. Segundo a polícia, ela teria dado cajus contaminados aos 2 meninos. Ocorre que na semana passada saiu o laudo pericial indicando que não havia veneno nas frutas. No inquérito, a polícia concluiu que ela seria culpada pelo fato de ter sido encontrado na casa dela a mesma substância detectada no organismo dos irmãos, tá? Então tá aí na tela para você. Eu vou trazer uma outra novidade também envolvendo essa história, que é a seguinte: a mulher acusada de envenenar as crianças, ela vai contar numa entrevista que nós fizemos que ela temeu pela vida dela, inclusive na prisão. Ela correu o risco de ser morta dentro da penitenciária. A mulher acusada de envenenar as crianças conta que temeu pela vida na prisão. A Lucélia Maria da Conceição, de 52 anos, solta após 5 meses, sob a acusação de ter envenenado 2 crianças em Parnaíba, concedeu uma entrevista, já eu vou mostrar esse trecho para vocês de casa, onde ela deu detalhes sobre o período em que esteve presa. Ela deixou a penitenciária feminina de Teresina na noite de ontem, aliás, anteontem, né? E está agora na casa de parentes. Eu vou exibir essa entrevista com ela, antes uma vinheta de apenas 15 segundos. Bom dia. Dia. Oferecimento. Alemanha Veículos, sua concessionária Volkswagen. Hora Telecom, sua conexão com agora. Autoescola Jockey, vem pra maior, vem pra melhor, vem pra Autoescola Jockey. Loca Vibe, aqui você aluga moto de verdade. E Boa Vizinhança, o loteamento que vai encantar você. Caso dos envenenados, atenção, me volta as imagens porque após liberdade, a acusada de envenenar as crianças relatou ameaças e medo de morar em Parnaíba. Essa é a mulher, culpada, agora inocente. Teve a casa destruída, quase morreu dentro da prisão, ela falou em entrevista. E mais, ela está com medo de morar em Parnaíba. Após a liberdade, esta mulher acusada de envenenar as crianças relata ameaças e medo de morar em Parnaíba após deixar a penitenciária feminina. A Lucélia da Conceição, de 52 anos, ela disse em entrevista que está com medo de morar em Parnaíba. Ela foi colocada em liberdade anteontem, está no litoral já piauiense, abrigada na casa de familiares, já que sua residência foi incendiada após a prisão ocorrida no dia 23 de agosto de 2024. A Lucélia foi indiciada por homicídio qualificado. A investigação da Polícia Civil apontou que ela envenenou os cajus que havia doado aos meninos Ulisses Gabriel, de 8 anos, e Miguel, de 7 anos. Em agosto do ano passado, os 2 morreram intoxicados com essa substância presente em fertilizantes. No entanto, o laudo do Instituto Médico Legal do Piauí, que só ficou pronto na última quinta-feira, 5 meses depois da morte, constatou que os cajus não estavam envenenados. Após o resultado do laudo, o Ministério Público do Piauí pediu a soltura da Lucélia da Conceição e ela foi posta em liberdade na noite ainda de ontem. Lucélia disse que está com medo de morar em Parnaíba, onde residia antes de ser presa.
Ela afirmou ainda que foi ameaçada durante os 5 meses em que ficou presa na penitenciária feminina em Teresina. Ela falou o seguinte: eu estou com medo de morar em Parnaíba. Desde que cheguei aqui, não fui ameaçada, mas na cadeia eu fui ameaçada. Eu baixava minha cabeça e ficava quieta em um canto, com medo. Agora, eu não quero pensar no que passou. Agradeço muito a Deus porque tudo passou. Agora, eu só quero olhar para frente, não vou pensar no que ficou para trás, disse ela. Abrigada na casa de parentes, ela disse que ficou muito triste quando soube que a casa dela havia sido incendiada. Ela fala o seguinte: eu soube que colocaram fogo na minha casa quando eu estava presa na central de flagrantes de Parnaíba no dia 23 de agosto. Eu entrei em desespero quando vi tudo destruído. Eu nunca pensei em passar por uma coisa dessa em toda a minha vida. Eu nunca fiquei na minha vida distante da minha família e na prisão eu tive. Assim, muito problema com as outras presas que ficavam me ameaçando. Eu ficava na minha, só lendo a minha Bíblia. Às vezes eu chorava. Tudo isso eu passei, foi muito sofrimento, relatou ela. O advogado Samay Cavalcante, que defende a Lucélia da Conceição, diz que a Lucélia segue sob investigação. E no próximo dia 23 de janeiro está agendada, mesmo ela sendo liberada, está agendada ainda para acontecer a audiência de instrução e julgamento de sua cliente. O advogado criticou ainda o fato da defesa ter sido responsabilizada pela demora de conclusão do laudo que comprovou que os cajus consumidos pelos meninos não estavam envenenados. A prova, o lastreio da prova, deve vir com a denúncia. A denúncia foi oferecida. Ela fala que o advogado solicitou que ela fosse editada e a Lucélia é declarada inocente. Mas a denúncia foi aceita e a tese de defesa não prosperou num primeiro momento. Agora, aos 44 minutos do segundo tempo, o Estado do Piauí juntou o laudo pericial. Esse laudo já deveria constar do processo há muito tempo. Quem sabe até tivesse evitado a etapa criminosa que aconteceu quando a senhora Lucélia já se encontrava no cárcere. Então, atribuir responsabilidade à defesa sobre o atravancamento de juntar o laudo pericial ao bojo do processo é um tapa na cara da sociedade, disse o advogado. Eu vou colocar a entrevista da Lucélia, mas antes o advogado falou com a nossa equipe com exclusividade. Na tela a entrevista. Doutor Samay, uma situação complicada, porque uma senhora que sempre afirmou inocência, passou 5 meses na cadeia e agora sai um resultado atrasado, tirando ela dessa culpa de ter, então, matado 2 crianças. Me reportando ao caso, obviamente que é de conhecimento público notório a escabrosidade, a violência extrema desse crime perpetrado. No primeiro momento, logo quando nós assumimos o caso, após a audiência de custódia, onde a Lucélia já se declarou inocente no primeiro momento, no primeiro arrazoado que nós fizemos foi para uma prisão domiciliar, que ela tem um certo problema de saúde, a perna dela incha, e isso aí foi negado pela Justiça, o Ministério Público opinou, tudo bem, não foi um problema. Logo após, em resposta à atrial acusatória, que é a denúncia, tá? Nós, em resposta a essa acusação, novamente nós pedimos a absolvição sumária da Lucélia pela fragilidade do conteúdo probatório. E assim, Mesquita, muita coisa aparece, esse julgamento público de internet, ele é cruel. E eu tenho visto aqui pessoas perguntando, por que a defesa não fez referência à perícia, por que não cobrou a perícia? Entenda uma coisa, Mesquita, é vigente nesse país, tá, um Estado garantido pela Constituição Federal de presunção de inocência. Eu sou o defensor de uma pessoa acusada. O Ministério Público, uma autarquia, que tem poderes de investigação, tem poderes de fiscal de lei, tem poderes para processar criminalmente, é o titular da ação penal, está do outro lado. Mas já disse e friso, não existe um litígio entre advogado e Ministério Público. Existe um problema desse advogado com o processo que entra. E aí tem se perguntado isso que eu acabei de mencionar, o porquê da demora. Então, assim, isso é um problema estatal, não é um problema da defesa. A Lucélia é uma pessoa com poucos recursos financeiros, eu sou um advogado, ela está particular, ela está pagando uma guisa de honorário advogado, de forma parcelada, a família paga, mas entenda, a prova pericial é uma coisa que tem que ser realizada pelo Estado do Piauí.
é atrelada essa responsabilidade a ele. Ou a autoridade policial, ou o instituto que vai proceder a esse exame, ou o Ministério Público incitar que esse exame seja juntado o quanto antes. Isso aí, de fato, não aconteceu. Após 5 meses, o laudo foi apresentado na quinta-feira da semana passada. O que é que acontece? Você não pode querer cobrar da defesa, mesmo porque um dos motivos que eu sustentei a negativa total de autoria, declarando a inocência da Lucélia, em todos os atos processuais onde eu me manifestei, um dos arrimos era justamente esse. Não tinha no processo ainda um laudo pericial. E, obviamente, tem uma audiência processual, tem uma audiência de instrução, que se aproxima agora no dia 23 de janeiro, onde deve restar com clareza solar a inocência da Lucélia. É o que nós vamos buscar arrimar na prova. Eu disse ontem em declarações na frente da penitenciária feminina de Teresina, a defesa, Mesquita, não arrolou uma única testemunha de defesa, porque nós vamos utilizar as testemunhas do Ministério Público para que a prova surja, que a prova transborde no processo. E aí sim, a juíza presidente do caso tenha um juízo de valor com a prova apresentada em audiência, corroborada com essas provas periciais, e que a gente acredita que vai restar em uma sentença absolutória, que é uma modalidade de sentença que absolve a ré ou o réu de uma acusação criminal. E quanto ao sofrimento da Lucélia, nós sabemos, o Silas tem experiência de longa data, é um jornalista de longa data, você, Mesquita, também conhece os casos criminais do estado do Piauí, e a vida no cárcere é sofrida para criminosos. Imagine uma pessoa que se declarou inocente a todos os momentos e agora, digamos, aos 44 do segundo tempo, a prova pericial emerge nos autos, surge nos autos, brota nos autos. Então, comprova. Primeiro, a alegação de fragilidade de provas. Agora, com a prova pericial acostada que sequer apresentou contaminação dos frutos, é bem complicado para que se exista um decreto condenatório em relação à pessoa da Lucélia. Eu acredito na justiça e eu já vi por diversas vezes, Mesquita, o próprio Ministério Público pedir a absolvição do acusado. Dependendo de como o caso se apresenta, isso é uma faculdade, isso pode ser pedido. E creio que o doutor Silas talvez possa rever a situação do Ministério Público e após a audiência de instrução, nós acreditamos que ele possa pedir, inclusive, a inocência dela. A inocência dela, o caso vai ser litigado em alta temperatura, eu vou com afinco para essa audiência de instrução. Nós estamos preparando toda a linha de defesa, ela já está preparada. E essa questão da prova pericial, quererem colocar a demora da apresentação desse laudo pericial na cota da defesa, isso aí é uma coisa completamente desarrazoada e fora de propósito. O Estado, sim, e quando o Estado eu falo em caráter lato sensu. Autoridades policiais, Ministério Público, varas criminais, tem o Estado por trás, são autoridades judiciárias, são operadores do direito, e já tinha sido processado na defesa da Lucélia que ela era inocente. E digo mais, a acusação criminal, ela tem que ser lastreada em conteúdo probatório, firme, convicto, e que denote uma característica que autorize um decreto condenatório. Isso não acontece nos autos. Não acontece nos autos. A Lucélia foi lançada às feras desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Alguém levantou essa bandeira no dia do início dessa tragédia. Friso, eu tenho empatia com a família, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma garotinha linda, Maria, de 3 anos de idade, eu sou empático com a família. É grotesco, é uma forma de violência absurda você envenenar crianças. E a Lucélia, no calor do acontecimento, alguém levantou essa bandeira e a população começou a crer que aquilo era uma realidade, criaram um viés de confirmação ali, descambou para... Primeiro começaram a apedrejar a casa dela, incendiaram a casa dela, colocaram ela sob alta pressão. E digo mais, Mesquita, hoje o processo vem caminhando e a prova vem surgindo. Aí, o porquê que eu confrontei a peça inquisitorial. Porque essa prova deveria ter surgido já no inquérito policial, antes do oferecimento da denúncia.
Se essa prova tivesse surgido antes, e reitero, é de responsabilidade do Estado periciar elementos residuais de um crime. Olha, mais um trecho da entrevista com o advogado, na sequência a entrevista com a Lucélia. Exclusivo. Em instrução do processo, existe a possibilidade do próprio Ministério Público pedir a absolvição da Lucélia. É uma faculdade que pode ser exercida pelo Ministério Público. Eu já vi isso acontecer em outros procedimentos criminais, e a gente sabe que quando o promotor realmente não encontra a prova, ele, como fiscal da lei, como titular da ação penal, ele pode pedir a absolvição. Já vi isso acontecer e eu creio que seja o caso. Caso isso não aconteça, após a instrução processual, a prova deve surgir nos autos, porque as testemunhas serão confrontadas. Pela primeira vez, elas estarão sobre a amplitude de defesa e sobre o contraditório, porque até agora os depoimentos foram prestados em seara investigativa, onde não existe ali o contraditório. A limitação do advogado em sede de inquérito policial é uma coisa que realmente existe. Eu não posso arrolar testemunhas no inquérito policial, eu não posso, até o acompanhamento, a própria cliente é uma coisa muito mais de fiscalização do que eu posso pedir que ela fique silente, mas eu não posso me manifestar em nome dela, diferentemente de um processo judicial onde é garantido, conforme é garantido lá, muito mais na doutrina do que na prática, a presunção de inocência. Então, assim, em arremate, presunção de inocência porque não tinha uma prova cristalina que apontasse. Por exemplo, se formos falar aqui da dinâmica do crime, ninguém sabe como aconteceu. Então, é frágil nesse sentido. Segundo, uma prova pericial que é apresentada agora aos 44 minutos do segundo tempo. Mesquita, só um breve comentário aí. Eu tenho recebido nas redes sociais perguntando por que o advogado não apresentou a prova pericial. Isso não é de responsabilidade do advogado. Não é. A Lucélia é uma cliente pagante com sacrifício, a família se sacrifica a pagar os honorários, mas não é da nossa responsabilidade produzir a prova pericial. Essa foi a responsabilidade do Estado. Esse material foi apreendido. E aí se pergunta por que tanto tempo na análise do material? Isso aí, na realidade, é um trunfo para a defesa. É uma carta super trunfo que seria colocada na manga e passada por debaixo da mesa e seria apresentada no momento oportuno, porque mostra o déficit. E quando eu falo, Mesquita, em fragilidade de provas, eu consubstancio isso num laudo que nunca foi apresentado até então. Houve o oferecimento da denúncia e o laudo foi trazido ao bojo processual após a atrial acusatória ter sido lançada nos autos e ela ter sido respondida por esse escritório de advocacia. Nós vamos com a entrevista com a Lucélia, falando com o nosso repórter com exclusividade. Bom dia. Para mim foi muito difícil, foi muito sofrimento na minha vida, muito sofrimento. A senhora foi acusada injustamente e sempre alegou inocência. Sempre aleguei, foi acusada em justa causa. E não fui eu, de jeito nenhum. Eu agora me sinto muito bem aliviada depois que eu saí da cadeia. Eu vou ver minha família, eu estava com muita saudade, eu muito mesmo, dos meus filhos. E agradeço a Deus, porque eu estou muito aliviada do que eu passei, de todo o sofrimento. Como foram os dias lá? A senhora conseguia pensar em aparecer algo que pudesse tirar a senhora daquela situação? Eu pensava sim, pensava na hora. Eu ia sair livre dali, daquela prisão que ali... Ai, meu Deus, eu nunca me esqueço na minha vida do que eu passei. Tanto sofrimento, doendo minha perna, pressão alta, tudo deu em mim. E longe da minha família, eu via chorando. Quando a senhora soube que a sua casa foi destruída? Ai, mas quando eu soube foi... Eu estava no outro mundo, chorei tanto, muito mesmo. E agora a senhora está aqui em Parnaíba, na casa de familiares? Estou, na casa do meu filho. E sua família e seu advogado eram as únicas pessoas que acreditavam na sua inocência? Eu acreditava na minha inocência. E mais ninguém. Só ele mesmo. O que a senhora pensa nesse momento, a partir de hoje, a senhora tendo essa liberdade e buscando a sua inocência junto à justiça? O que eu penso que tudo vai ser
tudo vai sair sem justiça, tudo vai cair por terra. Eu penso que eu vou ficar muito... A senhora é evangélica? Sou. A senhora se apegava a Deus sempre? Me pegava a Deus. Eu vivia orando, me ajoelhando, né? Pedindo a Deus para me sair para me sair pela minha inocência. Porque nunca fui eu. Pedia muito a Deus. Eu ficasse mais perto da minha família, porque onde eu estava muito longe. O sofrimento que eu passei, ai Maria, nunca pensei toda a minha vida passar por isso. Mas agora estou bem aliviada, muito. Como foi seu aniversário na cadeia? Foi no dia 24 de setembro, completei 53 anos lá. Eu fui preso com 52 anos. Passei aniversário lá. Sozinho? Sozinho em Deus, né? E Deus está comigo sempre. Então, Lucélia, como foram esses momentos na cadeia onde a senhora injustamente passou 5 meses? Muito sofrimento para mim, viu? No calor, sem dormir, eu não consigo nem dormir que presta ainda. Muito calor, eu sentia muito calor, muito chorando demais, por causa de uma coisa que eu não fiz sendo preso, né? Fui preso quando eu teve meu aniversário na cadeia, 53 anos na cadeia, viu? Por causa disso eu fui preso injustamente, porque eu sempre acreditava na minha inocência, que nunca fui eu. As pessoas, muita gente também me criticando, mas perdeu todo. A senhora teve sua casa perdida, né? Sim. Porque atearam fogo na casa, destruíram. Destruíram. Como é para a senhora ter seu patrimônio? Perdida. Rapaz, está tudo destruído. Tudo. Até minha roupa foi destruída. Tudo. Roupa do meu filho, as coisas tudo destruídas. Eu vi pelo vídeo. Meu filho me mostrou e eu vi. Chorei demais depois que eu vi. A senhora, no dia em que as crianças apareceram lá, a senhora deu caju porque eles eram crianças carentes e a senhora quis ajudar. Nunca dei. A senhora não deu caju? Nunca dei, nunca. Isso é que eu nunca dei sacola de caju para ninguém. Então a senhora sempre falou que era inocente e agora vindo esse resultado... Sempre eu falei porque eu nunca dei caju para ninguém. Eu cheguei da rua, foi defendendo lá, botei eu para correr da minha casa, fui presa. E andei foi morrendo. Agradeço a Deus porque eu não morri, eu e meu filho, viu? Por causa dessa acusação. Mas agradeço muito a Deus, mas eu nunca dei caju para ninguém. Hein? Atenção, Kilson me chama com prioridade, chamado ao vivo uma dupla que estava fazendo arrastão nas ruas do bairro Vermelha, na zona sul de Teresina.